Sam, sexta-feira, dia 12, você e sua mãe, era uma sexta-feira, você estava com a sua mãe e Marcelo, e teria mais uma pessoa. Como é que é o nome da irmã que iria participar do pôr do sol com vocês? Irmã Naira Miranda. Irmã Naira Miranda. Segura aí, não sai não! Segura! Ó, mais um dos milagres maravilhosos da sala 57 ocorrendo nesse lugar, porque o Espírito de Deus está sendo requisitado e nós cremos que Deus tem poder ilimitado. E aí, Marcelo e a irmã começaram a louvar às 5 horas da tarde, esperando a irmã Naira e Marcelo chegarem, porque eles iam fazer o pôr do sol de sexta para o sábado, para entrar o pôr do sol o sábado juntos ali. A irmã Núbia e o irmão Sam louvando ao Senhor, alegres ali, chegou a irmã Naira, que se uniu a eles em louvor e agradecimento, lendo a Bíblia. Chegou então Marcelo e o grupo ficou composto. Qual livro vocês estudaram nesse dia, Sam? Atos, capítulo 2. E vocês estudaram Atos, capítulo 2, foi o dia do batismo do Pentecostes. Isso. Foi o dia de Pentecostes, o dia do batismo do Espírito Santo. Apareceram línguas como de fogo repartidas sobre a cabeça dos discípulos. Pedro pregou um sermão tremendo, 3.000 foram batizados, eles falaram em outras línguas, fenômenos extraordinários começaram a acontecer a partir do momento do derramamento do Espírito Santo, porque ele viria trazendo todos os dons para a igreja primitiva e para o cristianismo, para a propagação do evangelho em toda a nação, tribo, língua e povo. Ele traria todos os dons à igreja, todos necessários para a expansão do reino de Deus, como naquele dia, falar em idiomas que eles não conheciam para alcançar todo aquele grupo ali. E aí o Espírito começou a dar dons à igreja para que ela espalhasse. Esse culto de vocês demorou quanto tempo, Sam? Começou às 17 horas, né? Porque eu iniciei primeiro eu e minha mãe, né, aguardando a irmã Naira e o Marcelo chegarem. Aí, logo que nós começamos, uns 15 ou 20 minutos depois, eles chegaram. Né? Aí, e continuamos louvando, né? E um dos louvores que nós cantamos foi Rude Cruz. Eu me lembro muito bem desse dia, porque eu vou travar, né? Na hora que começamos a colocar no áudio, né? Para poder cantarmos juntos. Travou e falou, não, nós vamos voltar e vamos cantar do início o Rude Cruz todo. E cantamos e louvamos o Senhor e continuamos louvando. E depois foi aberto a Bíblia e feito a leitura, né, do Atos capítulo 2, né, do capítulo todo, e pedimos que o Espírito Santo estivesse conosco neste culto como em Pentecostes, porque temos a certeza absoluta que o Espírito Santo ele foi enviado por Pentecostes com uma promessa e um presente do nosso Deus, e que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pedimos e clamamos a presença do Espírito Santo e sentimos essa presença do Espírito Santo. Vocês perceberam que o culto, à medida que vocês adoravam a Deus, não estavam preocupados com o tempo, se estavam falando muito ou não, estavam à busca da presença do Espírito, de Jesus Cristo através dele, do próprio Deus. Nos relacionamos com uma trindade, mas o Espírito Santo ocupa um lugar especial hoje, nesse plano da redenção. E eles começaram a perceber, irmãos, a densidade, a tensão daquele culto, né? Eles relatam no testemunho, quando conversamos, que eles percebem nitidamente a presença do Espírito Santo ali, à medida que eles requerem a presença. É extraordinário. A irmã Naira começa a contar a vida dela e ela começa a chorar, né? Nesse testemunho que ela dá no culto. Sim, a irmã Naira, como foi dado a oportunidade de falar, como foi falado, né? Que cada um começasse a falar de Deus, né? A verbalizar sem pegar a Bíblia. O que achava de Deus, o que queria que Deus fizesse na vida, né? Aí começou pelo meu irmão,
Marcelo passou por mim, eu disse, como nós tínhamos lido Atos capítulo 2, então eu senti a necessidade de falar diretamente ao Espírito Santo que nos perdoasse como família por muitas vezes não ter buscado o Espírito Santo como devíamos ter buscado a vida toda, né? Como deveríamos ter feito. Então, eu fui falando ao Espírito Santo a respeito, né? Que nós sentimos muito por não ter buscado com mais veemência, né? E dado prioridade sempre ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela o Pai, é o Espírito Santo que revela Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo que dá vida ao local, né? A tudo. Então, eu comecei a falar isso. Aí passou a minha fala para minha mãe, depois para a Naira. E a Naira começou da infância dela, pedindo a Deus que... Segura. Você vai falar da Naira daqui a pouco, mas eu quero apresentar a Naira para a sala. A Naira não aparece agora, tá, filha? Você está aí, eu quero que eles conheçam você pessoalmente, mas eu vou mostrar para vocês um vídeo da irmã Naira, gravado pela Novo Tempo. Ela dá o testemunho dela lá. Dá uma olhadinha, eu quero que vocês conheçam a irmã Naira, para vocês entenderem a dimensão do poder de Deus, sabe, irmão? Todos os testemunhos da sala são importantíssimos, todos em seu nível. Esse também é mais um no grupo de testemunhos que a sala tem, que são extraordinários. Ouça aí para você conhecer a irmã Naira. E logo em seguida veio o infarto das retinas e eu perdi a visão. Fiquei com 10% da minha visão. Aí fui entubada, né? E os médicos falaram para minha família que não tinha mais jeito. A medicina não podia fazer mais nada por mim. E quando foi em 2014, veio a perda da visão com a retinopatia diabética. Eu fiquei diabética e não sabia. Tudo foi assim, muito rápido. E logo em seguida veio o infarto das retinas e eu perdi a visão. Fiquei com 10% da minha visão. Não pude mais trabalhar. Em 2016, já totalmente impossibilitada de trabalhar, a minha irmã, eu muito revoltada por ter perdido a visão, por estar dependendo da família. A minha irmã falou assim, vamos passar uns dias comigo lá no sítio, aqui na serra. Estando lá, ela saiu e eu fiquei, já vendo muito pouco. Eu liguei, o rádio dela estava numa outra sintonia, eu mexi no rádio. E ali veio um pastor falando, uma programação de um pastor. E aquele pastor falou de uma maneira que eu parei. Eu estava varrendo, passando pano, e ele falou, eu estou falando com você, que está aí na cozinha agora, lidando porque eu estou falando para você, que está revoltada, porque não pode mais trabalhar devido à enfermidade. Você está acometida de uma enfermidade que te impediu de ser independente como você era. Mas Deus hoje manda te convidar para você se depender dele. Ele falou, ninguém está te vendo, mas Jesus está te vendo. Se você está ouvindo essa rádio ou essa TV, é porque Deus tem um plano de salvação na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Aí eu falei, minha história tem jeito. Em 2018, eu fui acometida de uma enfermidade. Eu tive uma hérnia supurada e eu fui para o hospital, me operaram, mas como já estava uma infecção generalizada, rompimento do intestino, eu fui operada e logo fui para a UTI. Aí fui entubada, né? E os médicos falaram para minha família que não tinha mais jeito. A medicina não podia fazer mais nada por mim. Aí eu fiquei entubada 9 dias. E quem está entubado ouve. Não tem força para falar, mas escuta. E na troca de medicação, a enfermeira foi trocar o medicamento do tubo e estava ouvindo um hino.
E esse hino, o hino cantava assim: eu cuido de ti. Aquela enfermeira terminou, quando ela saiu, que foi para o próximo leito, falou assim: madrugada, novo tempo. Eu falei, pensando, novo tempo. Eu vou sair daqui, porque Deus cuida de mim. Os médicos falaram que só Deus, então é Deus quem vai me tirar daqui. E eu, em pensamento, eu falei para o Senhor: é o Senhor quem cuida de mim. O Senhor cuidou de mim desde que eu nasci, mas eu nunca atentei para esse cuidado. Mas se o Senhor me tirar dessa UTI, eu quero que o Senhor me leve para um lugar onde pega essa rádio Novo Tempo. Em 2019, uma amiga minha me propôs mudar para aqui, para Praia Grande. E eu vim visitá-la. E chegando na casa dela, aí eu mexer no rádio de novo, falei, esse rádio tá ligado aqui, eu vou mexer aqui para abaixar esse volume, que tá muito alto. Quando eu fui abaixar o volume, mudou de estação repentinamente, e aí estava na programação falando Novo Tempo. Aí eu chorei. E eu gritei na cozinha, falei, Jesus, o Senhor me trouxe para aqui, então é aqui que eu vou morar. Então a Naira hoje, totalmente dependente de Deus, é totalmente outra pessoa. E eu aprendi a buscar em Deus o refúgio para a aflição, para a dor, para a angústia, para a tristeza. Isso tudo eu encontrei ouvindo na Rádio Novo Tempo. Eu tenho certeza que Deus permitiu eu perder a visão na terra para enxergar o céu. Coisa extraordinária, né, queridos? Que coisa extraordinária. Eu perdi a visão na terra para enxergar o céu. A irmã Nária estava na sala dando testemunho desde quando era criança, chora, se emociona muito. Depois que a irmã Naira conta seu testemunho, chora e se emociona, eles se ajoelham para terminar o culto de adoração. O Marcelo ora por volta de 10 minutos. Escute uma coisa, queridos. A oração que Sam havia feito, ele dizia assim, Senhor, nós nos arrependemos, porque nós buscamos muito pouco o Senhor, Deus Espírito Santo. Jesus, provoca arrependimento em nós. Nós queremos agora mais do Espírito, e mais do Espírito, porque queremos pregar o Evangelho, nos entregar a nossa vida em sacrifício para a salvação de outras pessoas. Isso estava na cabeça do Sam. Conversei com ele ontem. E aí eles começaram a orar. A mãe deles, a irmã Núbia, não podia ajoelhar. A irmã Naira ajoelha, Marcelo e Sam. Sam, você começa a orar. Eu vou lembrar que você... Lembra que eu falei que você que faz pedido aí, queridos, no chat do Zoom, do YouTube, às vezes não é lido, etc. O Deus havia colocado no coração de Marcelo e Sam o desejo de orar pela cura da irmã Naira. Eles haviam colocado isso. Eles diziam assim, ela é tão boa gente. Deus podia curar essa senhora, ela é tão consagrada. E eles colocaram no coração o desejo de orar pela cura dela. E Sam todo dia colocava aqui no YouTube o pedido de oração pela cura da irmã Naira. Aí eles se ajoelham no final do culto para fazer a última oração. O Sam começa a orar. O que o Espírito Santo fala para você, Sam? Marcelo orou por 10 minutos, terminou, né? E nisso eu comecei a orar. E quando eu estava orando, né, eu senti a necessidade, né? O Espírito Santo me impressionou, né, que orasse pela cura da visão da irmã Naira. E mesmo que a irmã Naira ela não tivesse esse desejo, porque ela nunca verbalizou que queria voltar a enxergar, que Deus fizesse esse milagre na vida dela, mas eu e meu irmão, por amor à irmã Naira, nós estávamos fazendo esse pedido a Deus. E na certeza que o nosso Deus ouvia, e pode ouvir as orações, e pode responder como
fez na igreja primitiva e continua fazendo. Eu senti o desejo de impor as mãos nela. E eu fui até a irmã Naira, né? E clamei pelo nome de Jesus, a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que as escamas dos olhos delas caíssem, como do apóstolo Paulo, e que ela voltasse a enxergar. E nós sentimos fortemente, mais ainda, a presença do Espírito Santo, né? Porque nós tínhamos certeza que ali o Senhor estava atuando através do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Você, Sam, você impôs as mãos sobre a irmã, fez exatamente essa oração, que as escamas dos olhos dela caíssem, que ela voltasse a ver, porque o Espírito de Deus disse que você deveria fazer isso. Aquele culto implorava a presença do Espírito Santo. Esses meninos foram trazidos do mundo, reconstruídos pelo Espírito na pessoa de Cristo, hoje estão imersos em uma procura e uma busca honesta para servir a Deus, expandir o reino. E o Sam obedece o Espírito Santo. Quando o Sam faz aquela oração, a irmã Naira vai falar para a gente, daqui a pouquinho, o que acontece com ela. Ela percebe que o Espírito de Deus começa a agir no corpo dela. O Sam se afasta, se prostra, e eles oram por mais algum tempo, até que aquela situação tomasse um sentido mais tranquilo. Queridos, agora veja que coisa extraordinária. Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje, será o mesmo Deus sempre. Irmã Naira, eu queria conhecer a senhora agora. Sam, deixa ela sentar aí. Olá, pastor Wagner. Irmã Naira, tudo bem, querida? Como é que está? Graças a Deus, melhor que mereço. Melhor, essa frase é da sala. Glória a Deus por isso, né, irmã? Uma grande alegria conhecê-la, viu, querida? Uma grande alegria em conhecê-la. Irmã Naira, quando o Sam, obedecendo aos reclamos do Espírito Santo, impôs as mãos sobre a senhora e com muita fé requereu o poder de Jesus Cristo, eu lembrei do pastor Leide Van Ross, que em depressão, sem conseguir sair de uma cama, disse: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e Deus o curou e o tirou de lá. Esse mesmo poder estava com o Sam, a mesma crença, e quando ele orou e se afastou em oração, que aquela situação toda se acalmou, o que aconteceu com a senhora, irmã? Foi algo muito forte. Eu sentia que eu não sentia os meus pés no chão. Era como se eu estivesse flutuando, sabe? Assim, e sentia uma sensação que eu nunca senti antes. E eu chorava muito, muito mesmo, e sentia algo maravilhoso demais. E eu até não me sentia indigna, porque eu pensava assim, Senhor, eu tinha orado antes, falando, Senhor, o Senhor se importa comigo. E eu era um trapo. E o Senhor está cuidando de mim o tempo todo. E o Senhor permitiu, eu quero deixar bem claro, quando eu fiquei deficiente, eu fiquei revoltada, sim. Mas depois eu me conformei, porque quando eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus, que eu decidi ser uma adventista do 7º dia, eu não almejei recuperar a minha visão, não. Não tive esse desejo. Porque eu pensava, se Deus permitiu a perda da visão, é porque agora eu vou ver diferente. E eu estava diferente. Eu estava olhando para o céu. Eu não via as coisas na terra, mas eu tinha experiência com coisas que eu não estava entendendo. Eram os mistérios de Deus na minha vida. Mas eu tenho outra certeza, que esse milagre aconteceu, porque Deus usou a fé deles para que eu hoje vejo. A senhora está me dizendo que após a oração do Sam, a senhora sentou, vocês adquiriram uma tranquilidade
E a senhora olhou para a irmã Núbia e disse, irmã Núbia, eu estou vendo. O que a senhora disse para ela? Quando nós terminamos, que eu me sentei, fui secar os olhos. E a irmã Núbia tinha ido ao toalete. Quando ela voltou, eu a acompanhei ela com a visão. Aí eu fui percebendo, aí foi ficando mais nítido as cores, os detalhes. Aí quando ela se sentou, eu apontei para ela e falei assim, irmã Núbia, a senhora está com uma blusa preta, um blazer verde e uma saia verde. Aí ela olhou para mim e falou para eles, ela está vendo, ela vê. E aí, novamente, a Shekinah de Deus desceu sobre a gente e foi muito maravilhoso. E quanto mais eu limpava as vistas, secava as lágrimas, mais abria a minha visão. E eu pude ver o quanto tinha detalhes ao meu redor que eu não percebia, o quanto é lindo. E todas as vezes que eu chego aqui, vem a lembrança e é muito forte, né? Eu sou adventista tem um ano, eu me batizei no dia 3 de outubro de 2020 e dia 3 de outubro fez um ano, né? Então é tudo assim muito novo, muito... A senhora começou a enxergar a sala, descrever a sala, os móveis da sala. Sim. E cadê a bengala da senhora, irmã? Não uso mais. Virou cajado. Virou cajado. É para buscar ovelha agora, né, irmã? É para buscar ovelha. A Agora senhora eu não vou usa. lá da minha casa aqui e ser a guia. A irmã usava a guia porque ela tinha apenas 10% da visão. E ela precisava da orientação da guia para andar. Hoje ela não precisa mais. A senhora está me vendo, irmã? Sim, estou vendo o senhor, a barba certinha, de A senhora óculos. a senhora usa o relógio no pulso da senhora, irmã? Ele estava guardado há quase 8 anos. Aí agora eu uso. Eu só não vim com ele hoje, porque da minha casa aqui, como eu vim de madrugada para cá, não é seguro. Eu só vim com a chave mesmo da casa na mão. Porque é um bairro que tem que ter cuidados, né? De madrugada e tal. Então, eu não vim nem de relógio e nem trouxe guia, né? Então, Mas, a senhora foi de madrugada, sem guia, e chegou perfeitamente. sim, perfeitamente. A senhora vê hoje, Nesse momento. a senhora enxerga hoje. Sim. Para a glória de Deus, sim. A senhora foi curada pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo Deus. A questão, queridos, o pastor Edmir me postou uma coisa, eu quero ler com vocês isso. O pastor Edmir sempre é muito pertinente, né? Muito obrigado, viu, querido? Olha o que ele disse aqui, ó. Conheça os milagres de Deus através do profeta Elias. Em seguida, ele diz assim, onde está o Deus de Elias? Você sabe onde é que está o Deus de Elias? Eu sei. Aí o segundo pensamento é, onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? A irmã era cega e agora vê. Para a glória de Deus. A senhora está feliz? E a senhora, quando recobrou sua visão, a senhora disse para Marcelo, eu agora poderei ver a sala 57. Foi isso, querido? Porque ele mandava o link e eu ouvia pelo áudio. Quando tinha alguém para acessar para mim. Agora eu mesmo acesso. Eu vou na bolinha lá, ó, coloco o dedinho, para a glória de Deus. E eu vejo. Agora eu posso acessar as mensagens sem a ajuda de ninguém, somente do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer, eu não sei quanto por cento mais Deus me deu, mas é mais do que eu mereço. Mas eu sei que Ele é um Deus perfeito e que faz tudo com perfeição e completo. Se Ele me der mais porcentagem do que eu já estou vendo, glória a Deus. Se parar no que está, glória a Deus do mesmo jeito, porque
eu posso ser útil. Eu posso cantar na minha igreja. Eu posso ser a carta missionária, sábado passado, lendo. E antes eu tinha que memorizar o áudio para falar. Eu não podia fazer detalhes, como lá na igreja é um lugar que eu não tinha muito acesso. Ontem, antes do culto, eu pude varrer a casa de papai. Eu cheguei mais cedo e o Adriano abriu a igreja e ele passou a mão na vassoura. Eu falei, eu vou fazer isso, a casa do meu pai também. E eu pude fazer isso com muita alegria no coração. Durante o culto, eu ficar com as crianças. Que coisa mais extraordinária, né? Eu pude varrer a casa de papai. Isso é demais, né? Isso é demais. Quando a coisa é legítima, irmãos, quando vem de Deus, ele sempre será o centro. Ele sempre será o centro. O ser humano se esquece de si mesmo. Tudo que Deus faz é para glorificar o nome dele. Que coisa extraordinária, né? Eu pude varrer a casa do meu pai. Isso é lindo demais, irmão. Isso é lindo demais. Sabe, queridos, quando alguém diz assim aqui na sala, pastor, eu aprendi a perdoar. É um milagre igual a esse, sabe? Pastor, eu tô mais brando. Quando eu falo, eu tô mais calmo. É um milagre igual a esse. Quando alguém tem uma enfermidade, a enfermidade está corroendo por dentro, Deus não dá uma resposta dessa e a pessoa serenamente espera. É um milagre igual a esse. Quando uma pessoa que foi abusada sexualmente perdoa o abusador. Quando uma pessoa que tinha um pai embrutecido, que trouxe marcas muito profundas negativas, essa pessoa perdoa o pai, perdoa a mãe. É um milagre como esse. Aqui o que a gente ressalta, queridos, não é o que Deus faz externamente, é o que Deus faz internamente. A irmã não via. Ela voltou a ver porque o Espírito Santo a curou, porque o Sam crê, Marcelo crê, a irmã Núbia crê, estão procurando isso. Se Deus não quisesse, ele não teria curado. Porque não é pela crença de imersão de Sam, de Marcelo e de Manúbia que ele cura. Ele usa a nossa fé. Ele cura quando quer, da forma como quer. Ele é autônomo, mas nós precisamos crer. E sabe, queridos, a Igreja Adventista prega milagres, mas é o milagre da conversão. Nós pregamos as 3 mensagens angélicas. Nós pregamos uma verdade para o tempo do fim, pessoas preparadas para a volta de Jesus, o maior evento que vai existir em toda a eternidade. A Igreja Adventista prega isso, sonha com isso, vive, mas nós não podemos deixar de crer. E quando esse Deus autônomo quiser agir, ele vai agir, ele vai curar, mas a gente precisa crer, precisa estar no lugar e aceitar a autonomia do Senhor. Não é o Sam. Não foi o Sam, foi através do Sam. Não é o Marcelo, foi através dele. Não é a irmã Núbia, foi através da irmã Núbia. Não é você, tem que ser através de você. Mas você tem que crer que Deus pode todas as coisas. Sabe, irmãos? E outro detalhe, pastor. Sim. Eu não achava digno de receber um milagre. Porque eu era perversa, eu não dava ouvido para Deus, eu não dava atenção, eu não parava para atentar às maravilhas do Senhor. Então, eu pensei, vou viver o quanto tempo me restar assim, mas porém agora com aliança com o Senhor, glorificando a Ele, e exaltando o nome dele, falando e ajudando e evangelizando, entregando um livro aqui, um panfleto ali, e falando que Jesus é bom. Mas eu não esperava
que esse milagre aconteceria, porque eu me achava indigna. Portanto, na oração, quando a gente estava orando, eu falei, Senhor, perdoa os meus pecados, pois eu sou tão miserável. E o Senhor ainda tem o zelo de me dizer que cuida de mim. E o Senhor tem cuidado de mim o tempo todo. E eu passei esses anos todos, quase 8 anos, com a visão muito ruim, baixa, 10% é cegueira. Eu tenho laudos de médicos particulares, médicos do SUS, que esclarecem ali cegueira irreversível. E o Senhor fazer isso para mim, eu não sou digna de tamanho merecimento de graça, da graça infinita do Senhor. Ele fez porque a senhora não se achou digna, ouviu a oração do Sam porque ele não se acha digno. O dia que nós nos acharmos dignos e importantes, o Senhor não agirá através de nós. É por nós nos acharmos indignos que ele age, viu? Agora, deixa eu dizer 4 coisas para a senhora, Marcelo, Núbia, Sam, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque vocês existem. Ei, irmã, a senhora é uma bênção. Agora, com a nova visão que o Senhor Deus vai ganhar almas para Jesus, porque Jesus está voltando. E a senhora já é e continuará sendo uma grande bênção. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Sam. Obrigado, Marcelo. Obrigado, irmã Núbia. Deus os abençoe ricamente.